Queridos devotos de Nossa Senhora, estranha-nos um pequeno detalhe do Evangelho que nós acabamos de ouvir, saber que o demônio estava dentro da sinagoga. Não pode passar despercebido um detalhe importantíssimo como esse. Geralmente nós pensamos que nos locais sagrados o demônio não tenta. A sinagoga é um local sagrado para os judeus e Jesus, como todo bom judeu, ia para as sinagogas pregar e ouvir a palavra de Deus. O evangelho que nós acabamos de ouvir, ele está em Cafarnaum, numa sinagoga, ou seja, num lugar sagrado, e é lá que o demônio se manifesta. Nós não podemos estranhar da igreja de Jesus ser perseguida pelo mal. Nós não podemos estranhar de nós católicos sermos afrontados pelo mal. Isso é o comum. O diabo, segundo o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, é um sedutor. A característica do diabo é esta: seduzir as pessoas. Só que seduzir pela falsidade. No ano de 2017, o ano passado, em janeiro mais precisamente do ano passado, o Papa Francisco concedeu uma entrevista a um jornal chamado El País, no Vaticano, em Roma. E o Papa disse uma coisa muito importante. Ele disse que o demônio é uma pessoa. Ele não é uma invenção. Ele não é uma mentira. Ele é o pai da mentira, mas ele existe. E é doutrina da igreja. Quem ensina o contrário está errado. Nós acreditamos em Jesus, mas o demônio existe. E é uma pessoa. E nessa entrevista o Papa diz que é uma pessoa muito mais inteligente do que nós. É por isso que ele nos seduz, nos engana, mente. São João diz que ele é o pai da mentira. Mas a sedução é característica do diabo. Foi assim que ele seduziu Eva no paraíso. Foi assim que ele engana os filhos de Deus. Mas nosso Senhor nos deu hoje no Santo Evangelho a receita. Com o mal não se negocia. Aprenda isso, querido devoto. Com o mal não se negocia. Com o mal não se conversa. Manda calar e ir embora. E você também saia de perto. Não se brinca com o demônio. Foram 27 milagres, curas de Jesus relatados nos 4 evangelhos. 27 ao todo. Desses grandes milagres e curas, 5 foram expulsões de demônios. Com essa que nós ouvimos no evangelho de hoje. E nas 5, em nenhuma Jesus brinca com o diabo. Nunca. É sério, incisivo e determinado. Cala a boca e sai dele. Essa é a postura correta. Essa é a postura que nós temos que ter. Quem compactua com a mentira, quem compactua com o mal, quem é a favor de cultura de morte, a gente não conversa. A gente não tem que dialogar. Assim como nós não podemos negociar a nossa verdade, que é a pessoa de Jesus, com o mal também não se conversa. Se você brincar, você vai cair na armadilha dele. Portanto, o mal é uma pessoa e ele tem suas artimanhas. E Jesus nos ensinou no Evangelho de hoje como afastar ele. Por isso mesmo, nada de shows de expulsões de demônios. Nada de espetáculos. O diabo é que gosta de vaidades. O cristão, ele não brinca com coisa séria. Ele não conta piada com coisa séria. O diabo é astuto. Por isso, quem é de Deus, conforme a primeira leitura, se alegra com as coisas de Deus. Quem é do inimigo se alegra com a desgraça dos outros. Nunca dê risada do sofrimento dos outros. Nunca brinque com doenças dos outros.
Nunca brinque com o sofrimento dos outros. Isso é coisa do inimigo. Ele que seduz para depois jogar na lama. Quem é de Deus chora com os que choram, sofre com os que sofrem. Quem é de Deus se alegra é com o bem do outro. Por isso, querido devoto, se você sentir inveja do sucesso de alguém, tenha cuidado. Extirpe este mal do seu coração pela raiz. Mas, se você se alegra com o sucesso das pessoas, o sucesso honesto, se você é feliz vendo alguém crescer na vida, vir lá de baixo, parabéns, porque você é movido pelo espírito do amor e da verdade. Quem é do bem, já dizia São Paulo, não se alegra com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Vibra com a verdade. Ele sente amor quando vê a verdade prevalecer. Pergunte isso no seu coração. Como é que você se sente quando você vê uma situação de injustiça? Como é que você se sente quando você vê alguém sofrendo? Será que a dor do outro toca no seu coração? Se sim, o Espírito de Deus há em você. Se não, se você acha o problema dos outros é só dos outros. Quem mandou nascer pobre? Quem mandou vir nessa região? Quem mandou não ter dinheiro? Isso é insensibilidade, indiferença, pecado contra o 5º mandamento da lei de Deus. O cristão de verdade, ele sofre com o sofrimento dos outros. E para concluir, meus queridos, Jesus expulsa o mal em nome próprio. Ele é poderoso e o diabo sabe disso. Quem é Jesus? Eu sei que tu és o Santo de Deus, viestes para nos destruir. O diabo sabe que os dias dele estão contados. E quem é de Deus é assim também. Uma das maiores definições e melhores definições que eu vi sobre o diabo foi o nosso querido Padre Léo. Ele sempre, quando ia citar o diabo, ele falava o encardido. Lembram disso? Sabe por quê? Porque a característica do diabo é encardir. Ele não desiste. Ele não desiste. Não é assim quando a roupa está encardida, não é assim, você lava e não sai. O diabo tentou Jesus uma vez, Jesus o expulsou. Outra vez, expulsou, mas ele não desiste. Na terceira vez, Jesus o expulsou para longe e o texto bíblico diz, ele foi para voltar em outra hora e ele não desistia. Ele é encardido, é sujo. É por isso mesmo que nós precisamos ser perseverantes no bem. Mas não tenha medo. O cristão de verdade não tem medo do mal. Ele não brinca, mas ele confia mais em Jesus. É por isso que não é característica da nossa Igreja Católica, nunca deve ser, ficar falando do diabo. Ele não merece cartaz, quem merece cartaz é Jesus. Ele não pode ser o centro das nossas pregações. Ele não deve ocupar o centro das homilias. Quem deve ocupar o centro das homilias é Jesus e depois Nossa Senhora. Ele deve ficar no canto dele, no lugar dele, que é no inferno. O coração dos cristãos deve ter o nome Jesus Cristo. Amém. Amém.